Bom dia, queridos irmãos da classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos de Macapá e todas as pessoas que estão aí nos acompanhando nessa nossa jornada pelo livro maravilhoso que é o Evangelho de João. Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo desse livro. Já estamos desde o ano passado, finalzinho do ano passado, estudando o Evangelho de João, e hoje nós chegamos num capítulo que para mim é muito especial. Já falei para vocês que eu tenho uma dificuldade tremenda de escolher o meu capítulo preferido no Evangelho de João, mas esse aqui é candidatíssimo, viu? O capítulo 17 do Evangelho de João, que é bastante conhecido como a oração sacerdotal de Cristo, ou a oração intercessória de Cristo. Quero saudar todas as mães que estão nos assistindo e dizer que hoje já pedi a Deus que esteja abençoando todas vocês. Eu creio que a mãe, né, mais veterana, vamos dizer assim, da igreja é a irmã Caetana, que é um tanto mãe de todos nós, né, porque é a mais antiga, a mais idosa. E saudando a irmã Caetana, saudando a minha mãe, a dona Jacira, eu quero saudar todas vocês, sem dúvida nenhuma, mulheres que têm abençoado as nossas vidas, faz parte do plano de Deus, né? Sempre fez colocar essas mulheres absolutamente especiais para cuidar de nós. E já orei e continuo orando para que Deus as abençoe. Aquelas que ainda estão, ou aquelas que ainda iniciarão essa jornada, essa missão, né, da maternidade, que Deus abençoe e confirme a obra das mãos de vocês, porque feita, cremos, debaixo da soberania, debaixo da direção de Deus. E aquelas que já concluíram essa obra, que Deus lhes dê a alegria de ver os seus filhos, os seus netos, a sua posteridade andando no caminho do Senhor. Então nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe enquanto meditamos na sua palavra. Oremos. Ó Deus, muito obrigado por este dia e pelo tempo que o Senhor reservou para que pudéssemos abrir a tua palavra e meditar nela, ó Deus. Muito obrigado por esse livro maravilhoso, o Evangelho de João, que o teu servo, o apóstolo João, escreveu. Muito obrigado porque nós temos sido abençoados com esse estudo e queremos te pedir, ó Deus, que hoje, agora mesmo, enquanto nós percorremos as páginas sagradas da tua palavra, que mais uma vez, como o Senhor sempre tem feito, sejamos instruídos, que o teu Santo Espírito, que é o autor da tua palavra, fale conosco, nos instrua, nos abra o entendimento para compreendermos a tua palavra e nos capacite cada vez mais a obedecer. Queremos mais uma vez agradecer pelas mães que o Senhor colocou em nosso meio e rogar as tuas bênçãos sobre cada uma delas, que tu possas assisti-las, aquelas que estão necessitadas de saúde, de encorajamento, de cura. Ó Deus, que tu possas ajudá-las, restaurá-las conforme a tua boa vontade e abençoá-las nesse ministério, ó Deus, de educar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ó Deus, faz com que a obra realizada aos teus pés possa prosperar
E que essas mães tenham a alegria de ver os seus filhos andando na verdade. Ó Deus, pedimos essas bênçãos gratos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. João capítulo 17, nós temos aqui a oração intercessória de Jesus. Jesus está na sua noite de agonia, nós podemos dizer assim, né? O Getsemane. Daqui a pouco nós vamos ver Jesus saindo lá do local onde ele estava com os discípulos e indo para esse jardim, conhecido como Getsemane, e ali ele vai sofrer realmente uma angústia inacreditável. Nós vamos ver isso mais à frente. A tal ponto que ele vai dizer, olha, a minha alma está profundamente angustiada, até a morte. Mas o Getsemane é o clímax de uma noite longa que começou lá no capítulo 13, vocês se lembram, não é? Quando Jesus comeu a Páscoa com os seus discípulos. Então nós já estamos no capítulo 17, todos esses eventos do capítulo 13 até aqui agora estão aí dentro desta noite. Como eu disse, uma noite terrível em que o poder do maligno, o poder das trevas, como nós encontramos relatado aqui na palavra de Deus, conspira, trabalha contra Jesus. É o momento em que o ódio de Satanás contra Deus, contra a sua obra, vai chegando ao ápice. E Jesus, nós vimos, a partir do capítulo 13 até o capítulo 16, ele tem palavras de consolo, as últimas palavras que ele dirige aos seus discípulos antes de ser preso. E nós vimos que Jesus gastou um bom tempo daquela noite instruindo os discípulos, falando a eles da necessidade que eles tinham de permanecer ligados a ele, isto é, de permanecer obedecendo aos seus mandamentos, explicando para eles sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, que é Deus. Ele disse claramente, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vocês receberão, porque ele habita convosco e estará em vós. É sempre bom a gente lembrar disso. Infelizmente, há grupos que se dizem cristãos e negam a divindade do Espírito Santo. Vejam, Jesus disse, eu vou repetir de novo, vocês conhecem o Espírito Santo porque ele habita com vocês e ele estará em vocês. Evidentemente, Jesus estava, quando ele diz habita convosco, se referindo ao fato de que, como o Espírito Santo é Deus e Jesus é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Por isso Jesus se expressou dessa maneira. Ele habita convosco e ele estará em vocês. E Jesus explicou a obra do Espírito Santo a eles. E agora, nesse ponto que nós estamos aqui, Jesus para de falar com os discípulos e ele se dirige ao Pai. Se eu for definir o capítulo 17 do Evangelho de João, eu vou dizer para vocês, para mim, é a maior declaração de amor que já foi registrada na história da humanidade. É uma declaração de amor do Senhor Jesus Cristo ao Pai
e aos seus discípulos. Você leu, não é? Se você está acompanhando aí as leituras, segunda e terça-feira eu coloquei para a gente ler essa oração. E nós vamos fazer essa leitura agora, em espírito de oração realmente, e de reverência ao nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Já fui consolado muitas vezes por essas palavras e encorajado e desafiado por elas também, e espero compartilhar alguma coisa disso com vocês hoje. Vamos ler João capítulo 17. E eu vou ler, como sempre já disse, na nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado, antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus, tu os deste a mim, e eles obedeceram à tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. A minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles. Agora, deixa este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora, protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Amém. Louvado seja o nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo pela sua palavra. Tem que dar uma respirada, né? Eu disse a vocês que é uma declaração de amor. Jesus está prestes a
sair desse mundo. Ele passou pouco mais de 3 anos com esses homens, esses 11 homens que estão lá testemunhando essa oração, porque João faz questão de dizer: Jesus falou. Jesus era um homem de oração, isso aparece claramente nos evangelhos. E algumas dessas orações estão registradas, porque Jesus falou. Outras vezes ele orava, só ele e o Pai, ele até se afastava, inclusive dos próprios discípulos. Mas essa oração aqui precisava ser testemunhada pelos discípulos. Precisava ser registrada dentro do plano de Deus. Eu já falei isso para vocês várias vezes, né? Capítulo 13, versículo 1. O apóstolo João nos diz que Jesus tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Eu já expliquei o significado dessa expressão. Amou até o fim. A ideia aqui é a ideia de plenitude. Jesus amou completamente, totalmente. E eu tenho uma Bíblia de estudo aqui muito boa, que eu gosto muito, mas enfim, só o texto bíblico é inspirado. As notas não são inspiradas. E eu achei uma coisa curiosa nessa nota aqui, que introduz o capítulo 17, com todo respeito aí aos comentaristas, mas diz assim: este capítulo registra a oração mais extensa de Jesus, muitas vezes chamada de oração sacerdotal. Ela oferece um vislumbre do seu coração. Nessa oração, que encerra as palavras de despedida iniciadas em 13:31, Jesus expressa seus pedidos diante do Pai e, em seguida, apresenta suas preocupações com a igreja e o futuro dela. Poxa, com todo respeito, você lê o texto, Jesus parece preocupado aqui? Parece. Ele parece preocupado? Pelo contrário, eu não sei, eu acho que, não sei se foi tradução, problema de tradução, talvez olhando o original. Jesus não está preocupado. Jesus não está expressando suas preocupações aqui. Eu tenho dito isso, né? As orações de Jesus são como uma reunião de pauta. Ele está em perfeita sintonia com o Pai. Ele disse isso claramente, várias vezes ao longo desse evangelho. Nós já vimos isso. E agora ele expressa de novo essa perfeita harmonia existente entre ele e o Pai. Veja, ele olha para o céu, isso está registrado. John MacArthur, ele diz isso, né? E é muito importante. Olha, se Deus registrou, é importante. Eu, diz o John MacArthur, valorizo aquilo que Deus escreveu. Vários teólogos dizem isso, né? Pode ser o detalhe que nos pareça mais insignificante. Mas, se foi registrado na palavra de Deus, nós devemos dar atenção. Esse era um ato comum do judeu, quando ele orar, se dirigir a Deus, ele olha para o céu. Talvez, provavelmente, levantou as mãos. Isso é um reconhecimento da majestade de Deus. Ele mesmo diz sobre ele: eu habito o alto e sublime lugar. Aliás, o Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sabe que tem muita gente procurando um povo genuinamente ateu no mundo. Falando de povos autóctones, povos aí que estão ainda sem contato com a chamada civilização. Muitos antropólogos têm ido até esses lugares, pesquisado, e até hoje não encontraram nenhum povo
que não tivesse nem que seja uma vaga noção de que há algo muito além deles, acima, é o responsável por tudo aquilo que os nossos olhos podem ver. Isso está expresso dentro da alma do homem. Claro que os céticos vão dizer, sabe o que é isso? Tudo aquilo que o homem não consegue explicar, aí ele atribui a uma força superior. Ótimo, tudo bem, eu estou disposto a concordar com isso. Agora, eu quero que alguém me explique por que as coisas são assim. Porque há esse sentimento de transcendência. E vou dizer mais uma coisa. Você encontra muitos céticos que dizem, olha, desculpa aí, mas eu não tenho nenhum tipo de sentimento de transcendência. Isso não existe em mim. Eu já encontrei vários que expressam isso. Agora continue a ler, que você vai ver algumas linhas depois o mesmo sujeito que disse isso ou que falou isso se contradizendo. Eu assisti uma vez um debate, uma conversa entre um profissional das ciências humanas, eu vou preferir nem dizer qual foi a ciência especificamente, né? E um teólogo, e achei muito curioso. Em certo momento, já meio irritado com a insistência do teólogo de falar dessa transcendentalidade, dessa coisa do homem sempre querer, né, algo mais, querer uma explicação a mais, querer encontrar ou explicar um poder que originou tudo, enfim. Era mais ou menos nessa linha que o teólogo ia. E aí a pessoa que estava lá debatendo com ele, num certo momento, ela disse, eu não preciso de nada disso, eu não preciso da religião, eu não preciso dos dogmas religiosos para me sentir elevado. Eu escuto a Quinta Sinfonia de Beethoven e eu praticamente me ajoelho diante desse mistério. Opa, não foi exatamente com essas palavras, eu não lembro exatamente o que ele disse, talvez a gente até ache isso aí, eu posso até pesquisar, mas eu achei muito interessante. Eu já comentei isso várias vezes na nossa classe, lá na igreja, a história do movimento que começou na Inglaterra, um cético estava incomodado com essa coisa de dia de domingo, de manhã, os religiosos saírem com os seus filhos, levarem para a igreja, né? E os filhos dele estavam crescendo e ele ficou um pouco incomodado, né? Que os filhos talvez pensassem, isso palavras dele, que os filhos talvez pensassem que ele estava deixando de dar alguma coisa para eles, né? Afinal de contas, era bonito ver os filhos dos que acreditavam indo, as famílias indo para a igreja. E aí ele teve uma ideia. Ele pegou as crianças, ele foi para um parque, ele levou os livros de poesia que ele gostava, ele levou o violão que ele tocava, gostava das canções dos Beatles. Então ele começou, ia lá para o parque, ficava lá, né? E lia um poema, pedia para as crianças lerem um poema que ele gostasse. Depois ele pegava o violão, tocava uma música dos Beatles, explicava o que aquela música dizia para ele, mais ou menos. Aí algum amigo dele estava lá no parque também, viu. Poxa, que legal, olha, Joyce, posso participar? Pode, claro, seja bem-vindo. Aí demorou, chegou outro, não demorou, chegou outro, não demorou. Quando ele se deu conta, ele estava, né, com um pequeno rebanho em torno dessa ideia que ele havia tido. E aí um repórter lá foi fazer uma reportagem sobre isso, né? E o repórter não resistiu. Em um determinado ponto da reportagem, o repórter disse assim, você não acha que está bem parecido com uma igreja? Isso que você está fazendo? E ele, né, provavelmente dando de ombro assim, é verdade, né? Mas não é essa a ideia. Vocês percebem
Não importa o quanto o ser humano queira autonomia, ele acaba, ainda que por negação, confirmando aquilo que a palavra de Deus nos diz, que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Muito embora o homem por si mesmo não possa entender isso. Por isso nós precisamos da revelação. Por isso Jesus olha para o céu aqui. Porque o Pai está no céu e ele é maior do que todos nós. E Jesus mesmo, num ato de humildade, chegou a dizer, nós vimos na semana passada, 2 semanas atrás, olha, vocês devem se alegrar que eu vá, porque o Pai é maior do que eu, e aquilo que eu pedir dele, ele não vai me recusar, porque eu sou um com ele, e eu vou pedir o Espírito Santo, e ele vai enviar o Espírito Santo para vocês. Então, Jesus para de falar com os discípulos, e agora ele se dirige ao Pai. E ele usa uma expressão de intimidade. A palavra que está aqui é pater, ou pater, no original. Essa palavra, ela denota no original intimidade, tem a ver com procedência. O pater, ou pater na cultura grega, ele era o patriarca, aquele que iniciava uma linhagem. Os antigos gregos se identificavam com essa figura. Ele era absolutamente respeitado. Ele era, inclusive, devotado. As pessoas tinham devoção. E João usa essa palavra exatamente para denotar essa intimidade. E isso era uma coisa que incomodava os judeus. Nós vimos isso várias vezes aqui ao longo do Evangelho de João. Essa expressão que Jesus usava, meu Pai. O judeu, ele era absolutamente escrupuloso, ele não se dirigia a Deus dessa maneira. Normalmente eles falavam nosso Pai Celeste. Aquela coisa bem respeitosa, aquela coisa distante. Jesus rompe com isso. E diz, meu Pai. Outra palavra, a palavra hebraica é Rabba, que é uma palavra que talvez o termo que mais se aproxima no nosso idioma é papai. É aquele termo íntimo que a gente usa. E que normalmente o filho da gente pequeno só usa quando ele quer alguma coisa da gente, né? Normalmente ele fala pai, 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 mas quando ele quer alguma coisa, né? Aí ele diz papai, né? Ele quer aproximação, ele quer intimidade. A melhor história para ilustrar essa questão aqui foi o meu irmão, pastor Ivanildo Trindade, que contou uma vez. Aliás, eu ouvi contar várias vezes, inclusive pregando. Ele teve um professor no seminário teológico que era conhecido como um professor muito rigoroso. Vou pedir licença do Ivanildo para contar essa história, ele conta muito melhor do que eu, né? Mas era um professor antigo, né? Um senhor absolutamente respeitável, muito rigoroso, exigia silêncio absoluto na hora que estava dando suas aulas, né? Os alunos tinham realmente um certo medo dele, né? Ninguém ousava sequer olhar para o lado quando ele estava falando. E um dia eles estavam assistindo a aula desse professor e de repente entra um jovem assim, né? Entra todo, né? Na malandragem, como a gente diz, todo largado, todo cabelo desgrenhado, simplesmente entrou e se dirigiu assim na direção do Senhor. Os alunos olharam, né? E é provável que alguns pensem, isso aí vai levar uma esculhambação, olha, está interrompendo o professor. E aí, quando esse rapaz se aproximou do professor, ele abriu os braços e disse assim, papai, acabei de chegar, vim direto para cá, que eu queria lhe dar um abraço.
E, para o espanto dos alunos, aquele senhor distinto abriu um sorriso, estendeu os braços e abraçou. Com toda a amabilidade, aquele filho querido. Quem sabe até provocando alguma ponta de ciúme, né? Em alguns alunos, talvez. Isso é intimidade, queridos. Isso é se aproximar sem reservas, com a certeza absoluta de que você vai ser recebido, acolhido. Esse é o relacionamento que Jesus tem com o Pai. Ele não tem absolutamente nenhuma preocupação. Ele não tem absolutamente nenhum receio de que os seus pedidos, de que aquilo que ele pede, será atendido pelo Pai. E isso fica evidente no que Jesus vai dizer. Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que ele te glorifique. Sabe que tem uma coisa muito curiosa aqui? Não é a primeira vez que essa palavra ela aparece, está traduzida aí por glorifica, ela aparece várias vezes ao longo do livro de João, do Novo Testamento todo. E eu quero chamar a atenção de vocês lá no capítulo 13. Vamos voltar de novo para lá, para o capítulo 13. Jesus já usou essa palavra, alguns de vocês certamente vão se lembrar. Eu acho muito curioso isso, né? Capítulo 13, versículo 31. Vocês se lembram? Jesus se angustiou lá na ceia, não é? E ele acabou dizendo, olha, um de vocês vai me trair. E aí ele indica que Judas era o traidor. E ele inclusive diz, olha, o que tu vais fazer, faz logo. O que você vai fazer, está aí no versículo 27, faça logo. Jesus não foi enganado por Judas, Jesus não foi surpreendido por Judas. Estava predito. E olha o versículo 31 comigo. Assim que Judas saiu, Jesus disse, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. E por causa dele, Deus será glorificado. É a mesma palavra que foi usada agora aqui. Por Deus. Pai, chegou a hora, glorifica teu filho. Essa palavra, ela significa revestir de honra, honrar, colocar em alta conta. Em alguns contextos, ornar, enfeitar, destacar. Vejam, Jesus usa essa palavra no momento em que o traidor sai para concretizar os seus desejos malignos. A cruz esperava Jesus, ele sabia disso, mas ele sabia que a cruz, no final das contas, era o caminho para a glória. Porque ele cumpriria cabalmente, definitivamente, plenamente a vontade do Pai, estabelecida antes da fundação do mundo. Você percebe isso, querido? Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que ele te glorifique. Então, eu insisto nesse ponto, porque a palavra de Deus quer que nós entendamos isso. O autor de Hebreus já disse isso para nós, eu já li, que Jesus, por causa da alegria que lhe estava proposta, nós vamos olhar isso mais na frente, suportou a cruz.
Não fez caso de toda a vergonha, de todo o horror que ele iria passar. Porque ele, como filho obediente, como servo obediente, entendia que a cruz era o caminho para glorificar a Deus. E no versículo 2, ele diz assim: pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Uma palavra importante também aí. Muito importante. Essa palavra foi traduzida por autoridade. Significa poder. Poder, inclusive, de decidir. De proclamar um propósito, de proclamar um resultado. É uma palavra que, inclusive, é usada em contextos judiciais. Como um juiz proclamando uma decisão, como uma autoridade proclamando uma decisão. Nós vamos ver essa palavra mais na frente. Nós vamos ver quando Pilatos disser para Jesus: tu não sabes que eu tenho autoridade para mandar te soltar e para mandar te crucificar? É a mesma palavra que João escreve lá, ele escreve aqui. E Jesus está dizendo aqui que Deus, o Pai, lhe deu essa autoridade. Então preste atenção para isso. Infelizmente, também há grupos ditos cristãos, alegadamente cristãos, que não conseguem entender a divindade de Cristo. Se Jesus não fosse Deus, ele não receberia essa autoridade. Eu vou ler de novo. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele quem? O Filho. É só você olhar. Precisa ler de novo? Vamos ler? Então a gente lê. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que ele te glorifique. Pois tu lhe deste. Veja bem, esse pronome aqui, lhe, é uma referência ao Filho. Deus, o Pai, deu ao Filho, é isso que Jesus está dizendo, a autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. Então, está claramente colocado aqui, nas palavras desse livro sagrado, da Escritura, a divindade de Cristo. Ele está dizendo claramente, a divindade de Cristo não foi uma invenção. Eu tenho um livro aqui na minha estante aí que diz, o título de um dos capítulos diz: Como Jesus se tornou Deus. Pervertendo, distorcendo textos da própria Bíblia e algumas informações históricas. A tese principal dos autores desse livro é que foi Paulo, o apóstolo Paulo, que inventou essa história de que Jesus era divino. Imagine. Essa gente não presta atenção. E, na realidade, a Bíblia diz que elas estão como com uma venda nos seus olhos. Elas não conseguem ver. Está claramente colocado aqui. João diz aqui claramente que Jesus orou dizendo: o Pai me deu autoridade sobre toda a humanidade e eu concedo vida eterna a cada um daqueles que ele me deu. Está claramente colocado aqui. E no versículo 3 ele define essa vida eterna. Isso é muito importante. É um versículo conhecido. Todo mundo sabe de cor, eu espero. Né? Pelo menos na versão consagrada na Igreja dos Irmãos. Né? Na versão tradicional, essa palavra que eu quero usar. Né? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui está um pouco diferente. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Perceba, querido, essa é a definição de vida eterna. Você quer viver para sempre? A Bíblia diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Já falei isso hoje. Você quer viver para sempre?
A vida eterna está definitivamente, irremediavelmente ligada a assumir um compromisso com Jesus. Essa palavra conhecer aqui, ela é muito importante. Gnosco, de onde veio o termo gnosticismo, que mais tarde vai ser um problema na igreja. Não vou entrar muito nesse mérito, mas a palavra revela um conhecimento pleno, um conhecimento íntimo. Não é um conhecimento de ouvir falar, não é um conhecimento que chega por terceiro. É conhecer intimamente. É conhecer de verdade. Os judeus, inclusive, na cultura lá, eles usavam como um eufemismo para se referir, inclusive, à relação sexual. Na nossa Bíblia mesmo, várias vezes, né, na nossa versão tradicional, você tem lá, José conheceu sua esposa, né? Não sei quem conheceu sua esposa. Ali o significado daquela expressão manteve relação com a sua esposa. As versões mais modernas já estão colocando o termo como ele significa no final das contas. Trata-se de um conhecimento íntimo. Não de ouvir falar, não por terceiro. Infelizmente, as igrejas cristãs estão cheias de pessoas que não conhecem Jesus intimamente. Isso já era um problema no primeiro século. Eu já falei sobre isso várias vezes. O apóstolo Paulo exortou os seus leitores, sobretudo na carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, ele exorta os seus leitores solenemente: olha, vocês precisam verificar se vocês conhecem a Deus realmente. Vocês precisam comprovar que vocês estão na fé, que vocês têm fé em Cristo. Vou falar de fé, vou falar de crer mais lá na frente. Mas Paulo faz isso. Em 2 Coríntios, capítulo 10. Se examinem, ele diz. Ele escreveu isso para crentes. Se examinem, verifiquem, provem para vocês mesmos que vocês são de Cristo, que vocês conhecem a Cristo. Porque é só assim que a gente tem vida eterna. Só quando nós nos entregamos a Cristo e o conhecemos intimamente. Versículo 4. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Preste atenção de novo. Vou chamar a atenção disso. Jesus diz que ele completou a obra. Ainda faltam algumas horas para ele dizer aquela frase, aquelas duas palavras lá pendurado na cruz: está consumado. Fim, acabou. Falta algumas horas para ele dizer isso, lá na agonia da cruz, mas ele já está dizendo aqui, orando ao Pai, dizendo: olha, eu já consumei, eu já completei a obra que o Senhor me incumbiu de realizar. Agora, Pai, versículo 5, glorifica-me de novo, né? Essa palavra. E leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Preste atenção para essa expressão, antes do princípio do mundo. A divindade de Cristo não é uma invenção de Paulo, não. Jesus afirma categoricamente aqui que ele já existia antes da criação, antes do princípio do mundo. Lá no capítulo 1, João já disse: sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem o verbo divino, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Jesus
é o Criador do mundo também. E versículo 6, eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. Preste atenção. A ideia de revelar aqui é iluminar, tornar manifesto, tornar descoberto, tirar, dissipar toda a sombra, todo o impedimento para que as pessoas pudessem ver. Isso foi o que Jesus fez. Ele que conhecia o Pai, ele disse várias vezes isso para os judeus. Vocês não conhecem a Deus, eu conheço. E vocês só vão conhecer a Deus se eu revelar a Deus para vocês. Jesus reivindicou essa autoridade. Essa foi a obra que ele realizou. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. Mas obedecer aqui, de novo, implica em cumprir com os seus mandamentos. Versículo 7. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Que coisa linda! Maravilhoso. Os discípulos ouviram isso, talvez até eles nem estavam entendendo. Interessante que Jesus diz que eles creram, mas mais tarde Jesus vai falar para Pedro: olha, quando tu creres, fortalece aos teus irmãos. Lembra que Jesus falou, nós vimos isso na semana passada, vou pedir, acende a luz aqui, tem um carapanã aqui que está me atrapalhando aqui. Desculpa aí, gente. Agora, melhorou. Deixa eu ver se ele vai embora. Jesus disse, falando da obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo haveria de guiar os discípulos a toda a verdade. Os discípulos estavam ainda digerindo, né, processando todas aquelas informações que Jesus havia dado para eles, naquele clima de tensão, naquela expectativa, o que vai acontecer, porque Jesus estava sendo assediado o tempo todo. O tempo todo, os líderes judeus estavam ali em cima dele, procurando, armando, tentando pegar Jesus em alguma contradição, tentando colocar Jesus contra os romanos, tentando arrumar um motivo de que o acusar. Mas Jesus já está declarando aqui sobre eles. Eu vou ler de novo. Agora eles sabem tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste, e eles a aceitaram. E sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. No versículo anterior ele disse, eles obedeceram a tua palavra. A palavra aí é logos. Nós já conhecemos essa palavra. Uma palavra importante na cultura grega, no mundo helênico, no mundo greco-romano, porque era uma das palavras usadas para expressar a própria divindade, o princípio ordenador de todas as coisas, criador. Jesus diz que os discípulos obedeceram aos seus mandamentos, porque ele é o Logos de Deus. E agora ele diz, eu lhes transmiti a mensagem, outra palavra importante também, aí é rema, a palavra que significa uma ordem dada, expressada, vocalizada. E foi o que Jesus fez naqueles 3 anos, pouco mais de 3 anos. Ele transmitiu a mensagem do próprio Deus, ele explicou a palavra de Deus. E é muito interessante porque, falando de autoridade de novo, é um dos comentários que o povo fez sobre Jesus. Olha, ele ensina como quem tem autoridade. Ele tem moral para falar.
Ele não é como os escribas, que estão ali fazendo aquilo mecanicamente. E a população olhava com toda certeza e via que eles não viviam aquilo que eles estavam dizendo. Ao contrário de Jesus. Jesus transmitiu a mensagem de Deus, os discípulos aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Outra palavra importante. Essa palavra aí que está traduzida por creem, porque significa, eu já expliquei isso, depositar confiança. Não é um mero acreditar. É depositar definitivamente a sua confiança em Deus, em Jesus. Não importa o que vai acontecer. Esse é o sentido dessa palavra aqui. Versículo 9. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Bom, eu vou falar alguma coisa aqui que talvez vai desagradar alguns. A gente fala muito de paixão pelas almas perdidas. Olha, sinceramente, preste atenção o que Jesus diz aqui. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Espera aí, Elias. Está dizendo que a gente não tem que ter compaixão pelas almas perdidas? Temos. Temos que ter compaixão, mas preste atenção. Não é a compaixão pelas almas perdidas o nosso motivador para pregar o evangelho. Eu vou dizer de novo. Não é a compaixão pelas almas perdidas, ou não deve ser o nosso motivador para pregar o evangelho. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós pregamos o evangelho por quê? Qual é o objetivo? O que nós queremos? Estou falando, nós, Igreja dos Irmãos, nós que acreditamos, nós que somos herdeiros da reforma. Lembra dos 5 pontos lá da reforma? Vocês se lembram? Está no credo antigo. Vocês lembram do credo? Vocês lembram? Creio em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E em um Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de toda a eternidade. Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. O qual, por nós homens e por nossa salvação, veja, preste atenção, está lá no credo antigo. Jesus veio pelos seus eleitos, para a salvação dos eleitos. Por nós homens e por nossa salvação, desceu do céu. Nossa, aí está se referindo a quem? Aos cristãos. Desceu do céu, foi feito pelo Espírito Santo, foi feito carne da Virgem Maria. Ok? E foi crucificado por nós pelo poder de Pôncio Pilatos. Aí vai, continua o credo. Vai continuar num outro momento. Eu me incomodo bastante quando eu vejo uma pregação, um chamamento missiológico que insiste nessa coisa. As pessoas estão perdidas, as pessoas estão na miséria. Gente, tudo isso é verdade. Mas não é por isso que nós pregamos. Nós pregamos porque Deus, antes do início do mundo, escolheu a sua família. E é pela mensagem do Evangelho que essas pessoas que foram escolhidas antes do início dos tempos creem. Vocês estão entendendo? Jesus não orou pelo mundo.
A Fátima está chamando a atenção no comentário da Bíblia que ela tem ali. A Bíblia diz, em outro lugar, o mundo inteiro jaz no maligno. É João, se não me engano, 1 de João, que diz isso. 1 de João 5,19. O mundo inteiro jaz no maligno. Nós não vamos consertar o mundo com a pregação do Evangelho, querido. Me desculpe dizer isso dessa forma assim seca, mas parece que alguns crentes, sobretudo no tempo que nós estamos vivendo agora, a gente ouve algumas falas que me preocupam bastante. Como se essa pandemia fosse um divisor de águas, pode até ser que seja. Agora a igreja vai assumir o seu papel, agora a igreja vai fazer o reino de Deus na terra. Gente, não é assim. Agora, durante essa pandemia, e quando essa pandemia passar, nós precisamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo. E o que é que nós estamos fazendo? Pregando o Evangelho, porque Deus escolheu pessoas antes da fundação do mundo. E Ele, por meio de Jesus, por meio da morte de Jesus, vai salvar essas pessoas. Vai recolher essas pessoas, as suas verdadeiras ovelhas, ao seu aprisco, ao seu curral. Não rogo pelo mundo. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo o que é meu pertence a ti, e tudo o que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Presta atenção para isso. De novo, é a terceira vez que ele fala isso. Eu sou glorificado por meio deles. A verdadeira pregação do Evangelho, ela tem que produzir glória a Deus. Glória a Deus. A Fátima está sugerindo aqui Gálatas 1,4. Pode ler, Fátima. Pode dizer. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desrasgar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Pai. É o que está na Bíblia. É o que está no Evangelho. Isso é o Evangelho. Lá atrás, propósito na eternidade passada, Deus já determinou. E agora Jesus consuma a obra. Versículo 11. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome. É maravilhoso isso aqui. Nesse momento, Jesus pede para que o Pai proteja o seu povo, os seus discípulos. E ele não faz isso porque ele está preocupado. Vou repetir isso de novo. Ele não faz isso porque ele está preocupado. Ele faz isso porque ele ama o seu povo. E ele ama o Pai. E ele sabe que o Pai não vai deixar de ouvir um pedido dele. Vocês estão entendendo? É por isso que ele pede. E ele vai dizer isso. Mais embaixo, preste atenção. Durante o meu tempo aqui, aliás, eu estou correndo aqui, Pai Santo, vou ler de novo, versículo 11. Tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Vou falar mais de unidade daqui a pouco. Durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei, de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Olha, de novo a gente reforça aqui essa questão do mundo e os filhos de Deus. Já escreveram até um poema, pelo menos um que eu conheço, lamentando a perdição de Judas, o fato que Judas se perdeu. Tudo bem, eu respeito, mas lendo aquele poema me parece assim meio que uma censura a Deus. Há uma espécie de crítica velada. Poxa, Judas se perdeu mesmo. Estava escrito, estava escrito. E muito embora estivesse escrito, Jesus amou Judas.
Jesus chegou a dizer: ai daquele por meio de quem o Filho do Homem é traído. E, infelizmente, há pessoas às quais a gente vai pregar e elas nunca, jamais se converterão. Porque o coração delas é perverso. E elas não querem vir a Cristo para obter vida. Por mais triste que seja essa verdade, é a verdade. É a verdade. Jesus diz: olha, guardei esses 11. As escrituras precisavam ser cumpridas, ele se perdeu. Versículo 13: agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmo. Aqui está o que eu disse ainda há pouco, que Jesus ia dizer: estou dizendo essas coisas, Pai, enquanto eu estou aqui. E para quê? Para quê? Para que eles tenham plena alegria. Essa palavra pleró, que está traduzida aí por plena, significa transbordante, total, completa. Essa é a alegria que Jesus nos dá. Vou dizer de novo, ele está dizendo isso antes de subir à cruz, ou de ser colocado na cruz. Versículo 14: eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha, aqui de novo, o contraste entre o mundo e Deus, entre os filhos do mundo e os filhos de Deus. Você prestou atenção para isso? Jesus disse que o mundo nos odeia. Não se iluda, meu querido, minha querida, nesse ponto aqui. Isso é um ponto importante. Não importa quantos sorrisos o mundo lhe dispense. Não importa quantas curtidas o mundo lhe dispense. Preste atenção, preste atenção. No final das contas, no frigir dos ovos, para usar uma expressão antiga, o mundo nutre ódio pelo Evangelho. Como é que nós podemos aplicar isso aqui? Muitas coisas. Muitas coisas, mas preste atenção. Por isso, a palavra de Deus diz que nós não devemos nos pôr em julgo desigual com os incrédulos. É uma pena, é verdadeiramente uma pena que esse texto normalmente seja citado para falar de casamento, de namoro, de casamento. É verdade, pode ser aplicado para isso, mas não só para isso. Não só para isso. Agora nós estamos vivendo isso, agora nós estamos tendo prova nesse clima político que nós estamos enfrentando aqui agora. Muitos evangélicos de boa fé se associaram a pessoas perversas. A pessoas que estão até, eu ia falar até o pescoço, não é até aqui, até o último fio de cabelo da cabeça, atolados num sistema perverso. Como é que você vai argumentar com essas pessoas? Como é que você vai, como filho de Deus, dizer: não, pessoal, não é assim. A gente não pode fazer isso. Como? Como? Aliás, a história mais bizarra que eu já ouvi, falando dessa questão aí da mente do mundo, da mente do homem, essa história é verídica. Eu acredito na pessoa que me contou. Ela foi convidada para participar de um grupo musical evangélico. Ela cantava muito bem. Essa história é um pouco antiga. Ela cantava muito bem, tinha uma voz realmente muito bela, muito bonita. E aí ela me contou essa história, não só para mim, mas para várias pessoas. Nós éramos amigos de universidade,
né? Chegamos a formar um grupo lá na universidade de cristãos que buscavam a Deus lá na UFPA. Tínhamos uma reunião semanal, foi um tempo muito bom. E foi no contexto desse grupo que ela contou essa história para nós. Ela foi convidada para participar de um grupo musical evangélico. Tinha pessoas de várias igrejas. Aí ela chegou lá, o líder do grupo iniciou a reunião, falou: gente, então todo mundo já está sabendo, né, que formei esse grupo aqui para a gente cantar, né, músicas nas igrejas. Eu já trouxe aqui, eu já tenho aqui a agenda, né, a nossa agenda de ensaios, eu já tenho vários compromissos aqui. O pastor fulano já se interessou, o pastor fulano já se interessou, né? A gente só precisa definir aqui, a gente tem que ver aqui o nosso repertório, quais as músicas que a gente vai cantar. Eu já escolhi também aqui algumas músicas que a gente pode cantar. Se vocês quiserem escolher outras músicas, né? E aí a gente vai definir aqui uma agenda de ensaios, porque dia tal nós já temos uma apresentação agendada na igreja tal. Aí ela levantou a mão, disse assim: fulano, vamos orar? Seria bom, né? A gente começar com uma oração, a gente pedir a orientação de Deus. E ele olhou para ela e disse assim: dá um tempo, fulana. Vem dar uma de espiritual para cá agora. A gente tem que ganhar tempo. A gente tem agenda. A gente tem compromisso. Eu nem preciso dizer, mas vou dizer, foi a primeira e última reunião que ela foi. Vejam, essa é a mentalidade do mundo, queridos. O mundo pensa assim. O mundo pensa em autossatisfação, em autorrealização, em glória para si e não para Deus. O verdadeiro evangelho vai glorificar a Deus, queridos, sempre, sempre. É o nome de Cristo que vai aparecer. É o nome de Cristo que vai ser glorificado. O sistema do mundo odeia. Odeia, é a palavra que está aqui. Miseu. Odeia a Cristo, ao Evangelho. Lembra que Jesus falou? Se eles me odiaram, eles vão odiar vocês. Mas se eles guardaram a minha palavra, eles vão guardar a palavra de vocês. Os que realmente Deus escolheu, eles vão guardar. E ele vai falar sobre isso no 14. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Versículo 15, maravilhoso. Como eu disse, quantas vezes eu fui consolado por esse verso. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eu não sei por que eles optaram por colocar maligno aqui. O original é mal mesmo. Outras traduções dizem guarde do mal. Eu prefiro, talvez haja uma boa razão para isso. Não tem nenhuma nota explicando, né? Mas eu prefiro o mal, eu vou explicar por quê. Porque Satanás realmente já é um grande costa larga. Tudo que acontece no mundo é culpa de Satanás. Não que ele não seja culpado, né? Só explicando. Mas eu acho interessante, isso tudo o diabo me atentou. O diabo... Ninguém quer assumir a sua responsabilidade por nada mais. Mas nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis, queridos. Mas aqui a ideia é realmente um sistema maligno. A palavra no original é poneros, que dá essa ideia de um sistema maligno. Uma força maligna, sem dúvida nenhuma, malignamente insuflada, influenciada por Satanás. Ele está por trás, sim. Mas eu me preocupo um pouco que a gente fique jogando tudo na costa de Satanás e não assumamos a nossa responsabilidade, porque nós somos responsáveis. Deus disse para o povo de Israel e diz para nós: olha, eu ofereço para vocês a vida e a morte. Escolham a vida. Escolham a vida. Por isso Jesus disse, nós vimos no capítulo 15, permanecei em mim. Se vocês permanecerem em mim,
as minhas palavras permanecerem em vós, aí sim vocês vão pedir o que vocês quiserem e Deus vai atender vocês, porque eu vou estar com vocês, eu vou ser glorificado em vocês. E olha só, o versículo 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Percebe? Eles não são do mundo, como eu também não sou. E o versículo 17, que todos nós sabemos, João 17, as crianças aprendem na escola dominical, que bom, né? Na versão tradicional, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui, consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Essa palavra também é uma palavra importante. Significa pôr à parte, santificar, separar. Verdade, nós já trabalhamos esse termo também, aletheia ou aletheia, várias vezes. Verdade verdadeira, verdade incontestável, que é a tua palavra. É na palavra de Deus que nós somos guardados, é na palavra de Deus que nós somos santificados. É na palavra de Deus que fica evidente a nossa diferença como povo de Deus em relação ao mundo. Já caminhando para o final, olha o versículo 20. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem dele. Você prestou atenção? Jesus falou em nós aqui, gente. Sempre vai aparecer um, né, mais assim, desmancha prazeres, que vai dizer, mas foi indiretamente. E faz diferença? Preste atenção. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem dele. Jesus orou por você, eu me arrepio. Ele nos colocou diante do Pai. Porque esses 11 homens aqui, no dia de Pentecostes, 50 dias depois, Jesus já tinha ido para o céu. Eles pregaram no meio de Jerusalém. E naquele dia, 3.000 pessoas, mais de 3.000 na realidade, se converteram, arrependeram-se dos seus pecados, foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir daí, o evangelho começou a se espalhar e o número de eleitos não para de crescer, não para de ser revelado, porque Jesus orou por todos. Não é maravilhoso isso? 2000 e tantos anos depois, um sujeitinho chamado Eliézer iria conhecer o Evangelho, iria compreender o Evangelho pela ação do Espírito Santo, iria ser convencido de que era um pecador e de que sozinho estaria desesperadamente perdido. E o Espírito Santo iria fazer com que esse indivíduo se ajoelhasse aos pés de Cristo e dissesse: Jesus, eu sou um pecador. Eu transgredi a lei de Deus. Eu preciso do Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, o meu Senhor. Eu quero viver para Ti. Mais de 2000 anos depois. Porque o propósito de Deus não pode ser frustrado. É maravilhoso demais esse capítulo. Versículo 21. Minha oração é que todos eles sejam um,
como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu vou deixar para discutir essa questão da unidade de Cristo mais lá na frente, tá? Unidade em Cristo, mas já está bem claro aqui, já está estabelecido aqui. Versículo 22, eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles, e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita. Outra palavra importante, teleió, finalidade, perfeição, completude, algo que não precisa ser acrescentado de nada, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Olha o final maravilhoso. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. É como se Jesus dissesse, olha, Pai, na verdade, por mim, com todo respeito ao meu Senhor Jesus, por mim, eu levava logo todo mundo comigo. E então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Jesus olha para o futuro e vê isso. As leituras dessa semana, vocês repararam, de quarta-feira em diante, foi sobre o quê? Sobre o servo sofredor. Livro de Isaías. 7 séculos antes desses fatos que nós estamos vendo aqui agora. Já estava tudo descrito, que Jesus iria vir, que Jesus seria ungido pelo Espírito Santo, que ele iria realizar todos aqueles sinais que ele realizou, que ele iria sofrer pelo povo, que ele iria morrer pelo povo. Já estava tudo completo, já estava tudo escrito. Deus é o Deus que diz o que vai acontecer e é o Deus que pessoalmente se empenha e garante que exatamente o que ele planejou vai ser feito. Por isso, o livro de Isaías, capítulo 53, diz: ele, isto é, o servo sofredor, um dia verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele ainda não subiu à cruz, mas ele já está dizendo: eles vão ver a glória que tu me deste, porque tu me amaste antes do princípio do mundo. Que declaração de amor a Deus e aos seus discípulos, como eu disse. Um dia, Pai, nós vamos estar todos juntos. 25, de novo, o contraste entre o mundo e os filhos de Deus. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Amém. Como eu disse, esse é um capítulo que você deve decorar. Esse é um capítulo que você deve ler quantas vezes você puder. E deixar que essas palavras maravilhosas, que essas palavras sagradas inundem o seu ser. Porque, como eu disse, este capítulo é uma declaração de amor de Jesus a Deus e a nós, onde ele garante com absoluta certeza de que nós não seremos frustrados, de que nós não seremos iludidos, de que nós não seremos enganados, porque um dia, na glória eterna, nós seremos verdadeiramente um com Deus. É isso que o ser humano pode almejar. E, na realidade, ele não precisa mais do que isso. Não, nós não vamos nos tornar deuses. Quando Jesus voltar, quando no fim dos tempos. Mas esse é o ponto. Nós nem precisamos. Porque nada vai nos faltar, como diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada vai me faltar. Que nós tenhamos essa esperança, que nós esperemos. Eu quero finalizar mostrando duas músicas para vocês. Uma é uma música secular,
Bom, eu conheço, talvez o pessoal jovem aí não vai conhecer, né? Mas o pessoal do grupo de risco conhece. John Denver, vocês já ouviram falar? Perhaps Love, talvez o amor. Essa música você entra na internet, você vê vários vídeos, né? Eu vou pegar aqui uma tradução, eu não sei se é a melhor tradução, muito provavelmente não é, mas é a que estava disponível para mim, foi a que eu peguei meio que rápido, porque eu me lembrei disso. Talvez o amor é o título da música. É uma música muito legal, muito gostosa de se ouvir. Eu mesmo já ouvi, já cantei, né? Muitas vezes. Mas eu era jovem e eu não entendia as coisas como eu entendo agora. E como eu disse, você vê muitos filminhos fofos, para usar uma expressão que a Heloísa usa muito, né? Fofo. Eu já falei para ela, Heloísa, eu não tenho muita esperança quando tu chama alguma coisa de fofo, não. Porque fofo é uma coisa que pode significar um monte de coisa, né? E é o caso aqui. Talvez o amor, vejam bem, vejam o que diz a letra. Talvez o amor seja como um lugar de descanso, um abrigo da tempestade. Ele existe para te dar conforto. Ele está lá para te manter aquecido. E nas horas de turbulência, quando mais você está sozinho, a lembrança de um amor te levará para casa. Talvez o amor seja como uma janela, talvez uma porta aberta. Ele te convida a chegar mais perto. Ele quer te mostrar mais. E mesmo que você se perca e não saiba o que fazer, a lembrança de um amor fará você superar tudo. O amor para alguns é como uma nuvem, para outros tão forte quanto o aço. Para alguns, um modo de vida, para outros, uma forma de sentir. E alguns dizem que o amor é se agarrar, e outros dizem que é deixar ir. E alguns dizem que o amor é tudo. Outros dizem, ele não teve coragem, né? Ele não teve coragem. E alguns dizem que o amor é tudo. Observe que ele estava trabalhando com contrastes, né? É um modo de vida, né? Para outro, uma forma de sentir. Quer dizer, uma coisa que vai te acompanhar pela vida toda, uma coisa que vai ser momentânea. O amor é se agarrar, outros dizem que é deixar ir. De novo, há um contraste. E alguns dizem que o amor é tudo, e outros dizem, qual seria a lógica? Porque muita gente diz isso, que o amor não é nada. Mas ele não quis ir tão longe. Ele fez o que então? E alguns dizem que o amor é tudo, outros dizem que não sabem. Talvez o amor seja como o oceano, cheio de conflitos, cheio de dor. Como uma lareira quando faz frio lá fora, como o trovão quando chove. E se eu vivesse para sempre, e todos os meus sonhos fossem realizados, minhas lembranças de amor seriam de você. E alguns dizem que o amor é se agarrar, e outros dizem que é deixar ir, e alguns dizem que o amor é tudo, e outros dizem que não sabem. Talvez o amor seja como o oceano, cheio de conflitos, cheio de mudança, como uma lareira quando faz frio lá fora, como o trovão quando chove. E se eu vivesse para sempre, e todos os meus sonhos fossem realizados, minhas lembranças de amor seriam de você. Então, como eu disse, é uma balada, é uma música gostosa de cantar. Se tiver um filmezinho bonito, com algumas imagens bonitas, para colocar por trás, ótimo. Mas, gente, no final das contas, essa música não diz nada sobre o amor. O próprio título, talvez o amor. Essa música, na realidade, é incerteza. Essa música é, como ele mesmo diz, não sei. Será que é possível saber? E como eu disse, apesar de muito fofa, essa música não diz nada sobre o amor. Absolutamente nada. Eu quero mostrar outra música, Cristo Te Ama. Essa é do Som Maior. Conjunto Som Maior, 1978, ó. Mas eu gosto demais dessa música. Eu sou professor de história, né? Vocês sabem disso. Essa música, ela meio que emula, é inspirada nas peças de teatro gregas. As peças de teatro gregas, elas tinham o protagonista, às vezes tinha o antagonista, aquele cara que queria contracenar ali com o protagonista, e atrás havia um coro. E o coro, ele participava da peça, ele antecipava às vezes as coisas, ele explicava alguma coisa que pela ação do protagonista, do antagonista não ficava claro.
Essa música meio que imita, como eu disse, isso. E eu gosto demais. Como eu disse, apesar de ser antiga, apesar da gravação que está disponível aí na internet não ser tão boa, eu gosto demais. E ela se chama Cristo Te Ama. E ela começa com o coro, suavemente, dizendo 2 vezes: Cristo te ama. Cristo te ama. E então o protagonista diz: dizes que posso vir assim, tal como sou. E não importa o que eu fiz, que perdoará. Cuidado com a letra que está na internet, que ela está errada. Ela está aqui, perdoarás. Não é assim. Veja, dizes, uma aula de português básico aqui. Tu dizes que posso vir assim, tal como sou. E que não importa o que fiz, que perdoará. Quem perdoará? Quem? Cristo. É como se a pessoa estivesse dizendo para você: você diz para mim que eu posso vir tal como eu sou, que não importa o que eu fiz, que ele, Cristo, perdoará. Ah, se me conhecesses, talvez te acanharias. E se pudesses ver-me, ou seja, como eu sou por dentro, então, o que dirias? Tereis certeza? Tereis certeza que Cristo me ama? E aí o coro repete: Cristo te ama. Cristo me ama? E o coro repete: Cristo te ama. Cristo me ama? É verdade? Dizes que me perdoará se eu confessar. E tudo que eu já fiz aqui compreenderá. Sim, vou falar-te agora de toda a minha vida, com toda a honestidade. Terei então saída? Terei certeza? Terei certeza que Cristo me ama? Cristo te ama. Cristo me ama? Cristo te ama. Cristo me ama? É verdade? Então há um interlúdio, há uma modulação, e o coro entra suavemente cantando aquela canção antiga. Cristo tem amor por ti, pois a Bíblia assim o diz. Por amor na cruz morreu, vivo está por nós no céu. E aí o coro vai crescendo, cantando, proclamando essa verdade. E finalmente a música termina com o protagonista dizendo: Cristo me ama. Quando ele entende o que Cristo fez, quando ele entende pela revelação da palavra de Deus, que ele deixou o céu, que ele veio e morreu no nosso lugar, aí finalmente ele está disposto a dizer, afirmar no final: Cristo me ama. Então, é uma música muito simples, mas que repete ao longo dos séculos a experiência que muitas pessoas, inclusive eu, têm experimentado com Deus. Você não acredita. Quando o Espírito Santo começa a sussurrar para você, quando o Espírito Santo começa a te mostrar pela palavra de Deus que há sim um amor extraordinário, um amor que não tem explicação. Um amor que transcende qualquer coisa. Tanto que João, lá na sua carta, vai dizer: é um amor do outro mundo. E você quase que não acredita que é possível que alguém te ame a tal ponto. Até que você é convencido pelo Espírito Santo. Eu quero terminar, eu não pedi permissão para ele, eu não vou citar o nome, mas eu conversava com um jovem há pouco tempo atrás, que até onde eu sei, sempre esteve na igreja. Já vou terminar, gente. Me dei aí mais esse minutinho. Sempre esteve na igreja, cresceu lá, ouvindo, sempre, desde pequenininho. Mas é como eu sempre digo, não é porque o seu filho está vindo para a igreja, não é porque ele está desde pequenininho ouvindo, decorando o versículo, necessariamente não significa que a palavra já penetrou no coração dele, já fez uma obra na vida dele. Por isso nós precisamos vigiar, por isso nós precisamos orar. Hoje é dia das mães. Mães que oram por seus filhos, isso sim, isso faz uma diferença enorme. Todas as mães sabem disso.
Porque a gente nunca sabe o que é que Satanás está colocando. Esse negocinho aqui, ó. O menino passa 1 hora, 2h30 no máximo na igreja. Aí ele chega em casa, às vezes ele vai para cá, ó. E é o resto do dia. Pelo menos até o culto de noite. Agora que está sem culto, até a pregação do pastor. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E às vezes só vai ter palavra de novo no domingo. Agora não, né? Com a pandemia eu espero que não. Tomara que não. E o caso desse rapaz é isso. Sempre ouviu, mas nunca havia deixado que Deus realmente fizesse uma obra na vida dele. Mas agora, depois de muita dificuldade, depois de muito problema, uma vez ele conversando comigo, ele falou, eu não vou mais mentir para você. E ele me contou, como a música aqui. Contou coisas realmente que me surpreenderam. Ao ver a luta interior dentro daquele coração. E eu falei, olha, eu vou orar e a gente vai se falando. Mas você pode ter certeza que Deus está fazendo uma obra na sua vida. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Algum tempo atrás, a gente conversando de novo, ele falou, olha, eu tenho uma boa notícia. Falei, manda lá. E aí ele disse, eu entreguei a minha vida para Cristo. Uma boa notícia, né? Uma notícia maravilhosa. E eu falei, que bom. Maravilhoso. Não importa o caminho que você vai fazer. Não importa as dificuldades que você vai passar. Se for o propósito de Deus, que você viva para Ele, que você seja dele, isso não vai falhar. E quanto mais você resistir até, bom, aí é com você. Lembra de Paulo? Lembra de Paulo? A expressão que Jesus usou para Paulo, quando ele literalmente caiu do cavalo, já estava no chão. E Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Agindo desse jeito, você só está fazendo mal a você mesmo. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aguilhão era um negócio que era usado para fustigar, para torturar a pessoa. A imagem aí é de um animal enjaulado ou acorrentado e ali alguém, torturando. Paulo não sabia, mas toda aquela luta dele contra Cristo estava fazendo mal, era para ele mesmo. Porque lá na frente, Cristo já tinha um encontro com ele. Lá no caminho de Damasco. E finalmente esse encontro chegou e Saulo, o perseguidor da igreja, virou Paulo, o missionário, o evangelista. Queridos, Deus é assim. Ele é extraordinário. Ele é surpreendente. E ele não vai deixar de cumprir um propósito que ele já estabeleceu. Por isso, 700 anos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías já tinha dito, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Um dia, nós estaremos todos juntos no céu com Cristo. E como ele mesmo disse, a nossa alegria ninguém poderá tirar. Que Deus nos abençoe, que de fato seja assim na vida de cada um de nós. Hoje, como diria o Jean, nosso efetivo está reduzido aqui, né? O Tiago e a Marina não estão aqui conosco, estão com a mãe, né? E a Heloísa não está se sentindo muito bem. Peço que os irmãos orem por ela. Hoje é aniversário dela. Está fazendo 17 anos hoje a minha filha. Graças a Deus, né? Graças à mãe dela, né?
Hoje é um dia diferente para mim, né? Dia das Mães, minha mãe, a minha esposa e a minha filha de aniversário. Então, as minhas mulheres hoje, eu quero que elas se sintam absolutamente reconhecidas e homenageadas por mim, e que há muita gratidão no meu coração por Deus me ter presenteado com essas mulheres maravilhosas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado. Mais uma vez nós te agradecemos pelas palavras registradas pelo teu servo a respeito dessa oração maravilhosa, dessa declaração de amor a ti, ó Deus, e a nós que o Senhor Jesus Cristo fez. Antecipando, Senhor, confirmando, consumando a obra que o Senhor colocou na mão dele para, como servo obediente, como filho querido, como filho dileto, realizar na cruz por nós. E nós te agradecemos porque Jesus não ficou morto, porque ele foi ressuscitado pelo Senhor. Porque hoje, à destra de Deus Pai, do Todo-Poderoso, ele advoga em nosso favor. Ó Deus, não existem palavras na nossa língua ou em qualquer outra língua para expressar a nossa gratidão por essa obra consumada pelo Senhor. E pelo privilégio que temos, como pecadores que somos, porque nós somos pecadores, Senhor. Nós reconhecemos isso. De sermos admitidos na tua família por causa de Jesus. Glória, honra e louvor a ti, ó Deus, e ao Senhor Jesus Cristo sejam dadas pelos séculos dos séculos. E sabemos que será assim, ó Deus, e que um dia nós estaremos naquele grupo, naquela multidão que ninguém pode contar, no céu, exaltando e glorificando ao Senhor. Muito obrigado. Ó Deus, nos consola com esta palavra, nos incentiva, nos encoraja. Abençoa o teu povo hoje, ó Deus. Hoje nós queremos receber essa bênção do Senhor. E na verdade já recebemos. Guarda o teu povo, guarda os irmãos, guarda as irmãs, guarda as mães, ó Deus, que agora mesmo lutam, clamam a ti incessantemente para ver seus filhos confiando em Jesus, se entregando a ele. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, dá essa vitória, concede essa graça a essas mães. É o que nós te pedimos, no nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Um grande abraço e até mais tarde, ouvindo a pregação do pastor Egon às 19h30. Tchau.